Bom dia, irmãos. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Bárbara. Eu e minha família estamos voltando para a Ala Ipiranga. Por que eu digo voltando? Porque tanto eu quanto meu esposo nos batizamos e pertencemos à Ala Ipiranga por um bom tempo. Nessa ala nós nos casamos e pouco tempo depois do nosso casamento nós mudamos para a Ala Orlândia. Ficamos lá por um pouco mais de 4 anos e retornamos para a ala agora. Então é muito bom estar de volta, né? Reencontrar pessoas tão queridas que nos ajudaram e nos ajudam tanto, que são tão importantes para nós. Eu fui convidada então para deixar algumas palavras com vocês sobre um tema que eu diria que é até um pouco corriqueiro nessa época do ano, né? Que as pessoas falam bastante, que é muito importante, que é sobre a importância de nós traçarmos metas, né? De por que é importante nós fazermos nossas metas. A passagem de um ano para outro sempre nos traz grandes reflexões mesmo sobre aquilo que nós fizemos no outro ano, sobre aquilo que nós não conseguimos fazer, sobre aquelas coisas que nós gostaríamos de desenvolver, de coisas que nós gostaríamos de conquistar no novo ano, né? Muitas vezes, nesse processo de avaliação, nós acabamos fazendo longas listas com todas aquelas coisas que nós gostaríamos de desenvolver, de praticar, de melhorar, né? E começamos, de fato, o ano nos esforçando para que esses objetivos se tornem realidade nas nossas vidas. Só que com o passar do tempo, por algum motivo, nós vamos esquecendo e até mesmo abandonando essas metas que nós mesmos traçamos. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu mais de uma vez. Isso acontece porque muitas vezes nós não traçamos meta da maneira adequada, né? Muitas vezes nós esquecemos de envolver o Pai Celestial nesse processo, né? E muitas vezes as nossas metas não são metas realistas, né? Muitas vezes nós não estamos dispostos a trabalhar o suficiente para que aquelas nossas metas se tornem realidade. Por que é tão importante a gente fazer metas? Porque as metas, elas ajudam a direcionar a nossa vida, né? A definir objetivos na nossa vida, né? A determinar o que é importante e traçar metas de como nós vamos fazer para que esses objetivos, essas coisas que são importantes na nossa vida, essas coisas que nós queremos conquistar, possam ser possíveis. Sobre isso, então, o Elder Russell Ballard, de certa vez, disse em 1983, vejam o conselho que ele disse: estou totalmente convencido de que se não definirmos objetivos em nossa vida ou aprendermos a dominar as técnicas de viver para alcançá-los, chegaremos à velhice, olharemos para trás e perceberemos que alcançamos apenas uma pequena parte de todo o nosso potencial, né? Esse é a chave do porquê nós devemos traçar metas, para que a gente consiga alcançar o nosso pleno potencial. A importância das metas não se restringe a metas espirituais. Nós devemos ter e traçar metas e objetivos para a nossa vida em todos os aspectos, tanto espirituais quanto seculares. Aqui em casa, quando a gente faz as nossas metas, a gente sempre coloca as metas espirituais, né, metas nos estudos, metas, questão de saúde física, meta financeira, né? Várias metas em vários aspectos da nossa vida para que a gente consiga ir aprimorando de acordo com as nossas, né, com os nossos objetivos, de acordo com aquelas coisas que nós buscamos desenvolver naquele ano, para que a gente possa explorar e trabalhar de forma mais intensificada, digamos assim, naqueles pontos que a gente quer desenvolver naquele ano. Mas voltando ao que eu disse antes, sobre traçar metas realistas, né, e objetivas, para que a gente possa chegar ao final do ano e ter a nossa meta atingida, o nosso objetivo atingido e não abandonado no caminho, o Elder Russell Ballard ainda deu um conselho de que nós devemos, depois de traçar as nossas metas, depois de fazer metas realistas, né, de acordo com o que a gente realmente vai conseguir cumprir, né, de acordo com o que é prioridade para nós, ele disse que nós devemos colocar as nossas metas em lugares bem visíveis. Na geladeira,
num quadro de mural, num mural de avisos em que a gente consiga visualizar constantemente, colocar no protetor de tela do celular, colocar na agenda que a gente manuseia com frequência, colocar no meio das escrituras para que a gente possa ter sempre acesso. Isso vai nos fazer lembrar constantemente de quais são os nossos objetivos e do que nós estamos dispostos a fazer para alcançar esses objetivos. Aí também está a importância de tirar as metas da cabeça e colocá-las no papel, para que a gente consiga visualizar, para que a gente consiga tornar elas palpáveis para a gente. Outra dica valiosa para traçar metas, além de serem metas realistas, que a gente vai conseguir cumprir naquele período de tempo que a gente determinou, as metas também devem transparecer, né? Devem indicar quais são as nossas prioridades. O que nós queremos fazer primeiro, né? Nós devemos ter isso levar isso em consideração quando nós formos sentar para estabelecer as nossas metas para o ano. O presidente Oakes disse: devemos reconhecer que só porque algo é bom não é razão suficiente para fazê-lo. O número de coisas boas que podemos fazer é muito maior do que o tempo disponível para realizá-las. Algumas coisas são melhores do que boas e merecem nossa prioridade. Então, essa é uma parte realmente difícil, né? De nós, muitas coisas são boas, a gente quer desenvolver muitas coisas na nossa vida, a gente quer aprimorar muitas coisas, nós temos muitos objetivos, mas uma coisa que pode ser um desafio é parar e ponderar sobre o que é prioridade para a nossa vida nesse momento. Né? O que eu preciso fazer de mais urgente? Né? Quais são os atributos que eu preciso desenvolver hoje, logo, que vai me ajudar? E aqui também tá uma dica de desenvolver metas a curto, médio e longo prazo, né? Talvez eu tenha metas e objetivos da minha vida que eu não vou conseguir desenvolver no período de um ano, né? Metas que talvez eu vá demorar mais tempo para desenvolver, metas que eu vou demorar menos. Então a gente precisa elencar as nossas prioridades, o prazo para o cumprimento dessas metas, né? Para que a gente faça metas realistas, baseado naquilo que a gente realmente vai conseguir cumprir e que vão transparecer a nossa prioridade no momento, para que a gente não chegue no final do período em que a gente estabeleceu frustrados e chateados porque nós fizemos uma lista muito grande e no caminho nós acabamos nos perdendo, não conseguimos tempo para desenvolver todas as coisas, trabalhar todas as coisas que a gente precisa fazer para desenvolver essa meta que a gente estabeleceu. Porque nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos nossos chamados na igreja, nossos compromissos, nossa família, né? Então nós precisamos levar tudo isso em consideração quando a gente for estabelecer uma meta, porque senão a gente pode não ter tempo hábil, né, de desenvolver aquilo, de trabalhar naquilo, de colocar o nosso empenho e o nosso foco para desenvolver aquela meta em específico. Então a gente precisa avaliar todas essas questões. O tempo, né? Qual é a nossa prioridade, o que a gente vai precisar fazer naquele período para conseguir alcançar aquele objetivo, aquela meta. Então, quando nós traçamos os nossos objetivos, né? Quando nós criamos as nossas metas, depois de criá-las, nós devemos fazer duas coisas. A primeira coisa é apresentar o nosso plano para o Senhor, né? Apresentar as nossas metas para o Senhor, dizer: olha, Senhor, essa é a minha vontade para esse ano, essa é a minha vontade para esse período de tempo, né? Eu gostaria de desenvolver tais atributos, eu gostaria de fazer tais coisas, né? E ter a humildade de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade dele, né? E nós temos que ter a humildade para reconhecer, muitas vezes, que os caminhos do Senhor não somos nossos, né? E se submeter à vontade dele, às vezes ter que alterar alguma coisa, né? Receber inspiração e revelação para trabalhar em conjunto com o Senhor nas nossas metas, para que nós possamos progredir espiritualmente, secularmente, enfim, em todos os aspectos da nossa vida, né? Aliar as nossas metas com a nossa bênção patriarcal, né? Com aquilo que o Senhor espera de nós, com aquilo que nós nos comprometemos antes de vir para essa terra. Um segundo ponto bem importante é reavaliar as nossas metas, né? De tempos em tempos, estabelecer uma periodicidade para que a gente possa revisitar essas metas, que vão estar em um local visível, conforme a dica que a gente já viu, mas que a gente possa avaliar a nossa conduta. Olha,
Será que eu estou agindo de acordo com o que eu estabeleci? Será que se eu continuar agindo dessa maneira, fazendo dessa maneira, quando chegar lá no final do ano eu vou ter conseguido alcançar o objetivo que eu estabeleci? Será que sim? Será que não? Né? Essa autoavaliação, nós precisamos fazer de tempos em tempos, para que a gente não esqueça, para que a gente não deixe cair no esquecimento aquelas metas que a gente estabeleceu. E por fim, nós devemos levar em consideração uma importante advertência que Elder Ballard deixou. Ele disse o seguinte: voltar à presença de Deus e receber as bênçãos eternas que advém de fazer e guardar convênios são as metas mais importantes que podemos estabelecer. Então essa deve ser a nossa principal meta, o nosso principal objetivo, né? Que é fazer e guardar convênios com o Senhor. Né, que é nos preparar, né, nos qualificar durante essa vida, para que nós possamos voltar à presença do Senhor um dia. Esse deve ser o nosso principal objetivo, todos os anos, né? Essa deve ser a nossa meta de vida. Nós devemos nos avaliar constantemente para ver se nesse ponto principal, né, nessa meta que nós temos com o Senhor, nós estamos progredindo ou não. Eu sou muito grata por, ainda quando era uma moça, quando me batizei aos 14 anos, ter aprendido essas lições com o meu progresso pessoal. Ter estabelecido metas, ter avaliado as minhas metas, ter estabelecido prioridades na minha vida. Sou muito grata por ter aprendido esses princípios quando eu ainda era jovem, por ter me preparado, né, por ter feito metas e ter cumprido com as minhas metas e assim ter entrado na casa do Senhor, ter feito convênios com Ele, né, e hoje ter uma família eterna. Sou muito grata por ter traçado metas profissionais também, que me trouxeram até onde eu tô hoje na minha vida profissional, e sou muito grata por ainda ter muitas outras metas e objetivos para cumprir na minha vida, porque eu sei que com a ajuda do Pai Celestial, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se encaixando, nós vamos desenvolvendo os atributos, alcançando os objetivos que a gente precisa alcançar para se desenvolver durante essa vida. Eu sei que o Pai Celestial quer que nós tenhamos progresso, né? Progredir faz parte do plano dele. E se nós fizermos a nossa parte, traçarmos as nossas metas, envolvermos o Senhor nesse processo, tenho certeza que nós vamos ser muito bem-sucedidos em todas as coisas que nós desejarmos. Eu presto meu testemunho dessas coisas no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.